Boa noite a todos, que possamos continuar sintonizados nessas ondas de paz, de harmonia, que são comuns neste ambiente e comuns também em nossas vidas. Embora muitas vezes não consigamos sintonizar nessas ondas, mas elas estão à disposição de todos. É a presença de Deus, é o amor de Deus, são os cuidados do divino, da espiritualidade que estão em atenção e em serviço em todos os momentos. A lição de hoje nos remete a uma afirmação de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, quando ele recomenda: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Então, antes de adentrarmos outros aspectos dessa lição, nós precisamos ter presente que fomos chamados para isto, fomos chamados para o bem, fomos chamados para a reconciliação, para a aprendizagem, para os reencontros que às vezes são difíceis, mas são necessários, dentro de uma programação feita principalmente por cada um de nós que aqui nos encontramos. É importante sabermos disso, termos atenção a isto, que não estamos soltos ao léu, que não estamos ao acaso, que estamos permanentemente sob a égide de uma lei de amor, de uma energia que cuida de tudo e que, embora nas situações em que vemos o mal, e é uma questão que nós queremos abordar nessa noite, o que é o mal, mas cada um de nós tem uma certa noção, uma certa percepção, uma certa compreensão do que é o mal. Algumas vezes estamos equivocados nos nossos entendimentos, outras vezes é a nossa condição do momento, é a interpretação que o nosso estado evolutivo permite que façamos. Somos criaturas que hoje temos o entendimento, certamente não era o entendimento de ontem, e muito menos será o entendimento de amanhã, principalmente se nos dedicarmos na busca da verdade, que é a busca do bem, que é a busca do esclarecimento, que é a busca do saber. Não um saber para uma ostentação, mas um saber para que possamos nos conduzir nesta vida, e não só nesses planos, mas também nos planos sutis, no plano espiritual, saber como nos conduzirmos com respeito ou no respeito ao próximo, na compreensão da situação de cada um, respeitando o entendimento
de cada um, assim como precisamos também de sermos compreendidos, mas o nosso trabalho não é esperar a compreensão, mas sim trabalharmos no esclarecimento, na busca da verdade, para que possamos compreender para sabermos nos posicionarmos, sabermos atuar, sabermos nos conduzir, sabermos estar em atenção com relação aos pensamentos, aos sentimentos, às atitudes, à nossa manifestação. Então, a lição nos chama, num primeiro momento, para que não devemos retribuir o mal com o mal. E nós nos permitimos colocar alguns conceitos da espiritualidade mais experiente a respeito do que venha a ser o mal. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Isso está na questão número 109 de O Livro dos Espíritos. Até aí está dito muita coisa, mas talvez ainda temos dificuldade de saber o que é a lei de Deus. Se pensarmos direitinho sobre isso, talvez possamos falar muito pouco, mas se buscarmos no nosso interior a nossa consciência, que é a voz de Deus em nós, nos pode guiar com segurança para sabermos o que é o bem, que é exatamente esse bem, cujo contrário é o mal, que se apresenta simplesmente como a ausência do bem. Então, isso nos remete necessariamente a uma compreensão de que o mal não existe. O que pelo menos que o mal é transitório, que o mal ainda é uma situação de ignorância, que certamente todos vamos vencer para alcançar a verdade e, consequentemente, estarmos no bem. Isso pode nos dar um certo conforto, porque vivemos num planeta de expiação e provas, num planeta onde o sofrimento, a angústia, a tristeza, o egoísmo, o orgulho, a competição ainda são as estrelas dos palcos aqui na Terra. Tudo aquilo que chama a atenção, quase tudo aquilo que atrai, está inserido nesse contexto de disputa, de competição. Mesmo o trabalho no bem ainda é permeado por atitudes maléficas, por atitudes equivocadas. Por isso que Emmanuel nos coloca já no início da lição que a fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Observem, em todas as tarefas do bem,
são numerosos aqueles que reclamamos. E por que reclamamos? Porque não compreendemos a coisa, porque não entendemos o que está acontecendo, porque não aceitamos a vida como ela está se apresentando. E mais grave do que isso é que, embora não a aceitando com tranquilidade e até como gratidão, com gratidão como precisaríamos, nós ainda fazemos muito pouco ou quase nada para mudá-la. Ainda nos damos e ainda estacionamos em posições dizendo que é assim que eu sou. Não é verdade. Não é assim que eu sou. Não é assim que nós somos. É assim que nós estamos. Estar atentos quanto a esse entendimento já pode começar a mudar as coisas. Não é assim que eu sou, é assim que eu estou. Porque somos seres em evolução permanente. A vida tem um processo dinâmico. E nesse processo dinâmico, hoje o nosso entendimento é diferente. Hoje a nossa ação é diferente. Hoje, certamente, não faremos amanhã o que hoje estamos a fazer. E temos que nos compreender sobre tudo isso, como também compreender aos outros. E é por isso que Jesus nos convida a não julgarmos, porque desconhecemos a integralidade das coisas, desconhecemos o ontem de todos nós, inclusive de nós próprios. O esquecimento do passado, pela misericórdia divina, nos coloca hoje numa situação de poder não estarmos mais ligados em pensamentos conscientes com o nosso passado, embora o nosso passado esteja registrado e a ele nós estejamos ligados em níveis inconscientes. E aí há um trabalho a ser feito. Precisamos saber que não somos assim, estamos assim, e que podemos melhorar. E para melhorar, uma das recomendações de Pedro é que não venhamos a retribuir o mal com o mal, que não sejamos reativos negativamente, que possamos ser mais atenciosos, que possamos ser mais reflexivos, que possamos ser mais silenciosos. Na dúvida, por que falar? Às vezes, mesmo que não haja dúvida, será que a nossa fala é uma fala assertiva? Será que a nossa fala é uma fala verdadeira? Será que a nossa fala é uma fala que contribui? Que concita ao bem, à harmonia? Mas sabemos que não é bem assim. Infelizmente, muitas vezes temos muito mais facilidade de apresentar o nosso lado da irritação, o nosso lado da raiva, o nosso lado do desprezo, o nosso lado da vingança. Nessas situações está o âmago da questão que nós estamos vendo nessa noite. Não retribuir o que é negativo com a negatividade, não retribuir o que não contribui, não retribuir
a violência com a violência, embora não significa que devamos ficar omissos. Não é uma questão de omissão, mas é uma questão de atenção. Consultando o nosso interno com calma, nos permitindo um certo silêncio antes de agir, e sabendo e observando as instruções dos mestres que nos antecederam e que nos encaminharam e que nos colocaram e nos ensinaram lições de amor, de compreensão, de harmonia, certamente podemos não mais reagir negativamente. E por que mais a gente poderia, que razões mais nós poderíamos ter para não reagir negativamente? Nós nos lembramos de uma historinha que já foi contada aqui muitas vezes, atribuída ao nosso querido Chico Xavier, que numa reunião, uma pessoa se desequilibrou e saiu batendo a porta. Ele manteve o grupo, concluiu a reunião e ao final pediu a um dos presentes que o acompanhasse até a casa daquele amigo que saíra naquela situação de violência, de desespero, né? E ao chegarem à casa, o amigo, então, pensando consigo, dessa vez o Chico vai chamar o nosso irmão à responsabilidade, vai colocá-lo no devido lugar. É isso que a gente espera mesmo. A gente espera que as pessoas sejam punidas. A gente espera que as pessoas sejam responsabilizadas pelas coisas. E até que ponto nós temos razão nisso? Até que ponto isso é correto? Até que ponto isso é o bem? Ou até que ponto isso não é o bem? É uma reflexão. Vai depender do nosso estado de compreensão. Mas o nosso Chico Xavier, chegando à casa daquele irmão, bateu a porta e pediu para falar com ele. E ele, em saindo, foi abordado pelo Chico, que disse assim: meu irmão, eu vim aqui te pedir perdão. Aquele incidente foi muito desagradável e eu vim aqui te pedir perdão. A pessoa olhou para o Chico e demonstrou uma cara de espanto e disse para ele assim: ô Chico, tu és um louco ou tu és um santo? Porque quem teve toda a culpa por aquele incidente fui eu. Você não teve a menor participação naquilo. Eu estava em desequilíbrio e vim para casa, inclusive sofrendo muito por aquilo. E você vem aqui agora me pedir perdão. És um louco ou um santo? E o Chico, olhando para ele com aquela cara que ele era comum de bondade, né, disse: olha, santo eu sei que eu não sou. Então, é até mais fácil mesmo que eu seja louco. Mas isso não tem importância nenhuma. O importante
é que a paz, é que a harmonia se restabeleça entre nós, e que eu não vá para casa carregando esse fardo pesado do conflito, da raiva que foi manifestada naquele ambiente. E o cara então começou a chorar, como é natural, numa situação como essa. O Chico o abraça e volta, e se retira para sua casa. E aí, no caminho, a pessoa que o acompanhava pergunta para ele: mas eu não te entendi, eu pensava que você ia chamar o cara na responsabilidade, ia colocar ele no lugar dele. E o Chico disse: olha, na verdade eu não sei direito onde é o lugar dele, eu não tenho condições nenhuma de colocar ninguém em um lugar qualquer, a não ser eu próprio, e eu fiz isso foi por minha causa. Se eu fosse para casa sem me reconciliar com ele, e olhe que é uma recomendação de Jesus: reconciliai-vos enquanto estais no caminho, porque amanhã nós talvez não estejamos com as pessoas com as quais nós precisamos nos reconciliar, e amanhã pode ser tarde, Então, o que vem dessa lição? O cumprimento de uma recomendação de Jesus, que já estava sedimentada num coração generoso, como é o coração do Chico Xavier, e essa atitude inteligente, porque ele disse para o rapaz: olha, como é que eu poderia dormir tranquilo com essa situação pendente? E observem que aquela situação ele não tinha responsabilidade sobre ela. Parece que não, mas será que não tinha mesmo? Será que nós não temos nenhuma responsabilidade por aqueles que se manifestam equivocadamente, agressivamente, violentamente conosco, quando nós já temos discernimento de que aquilo é uma energia nociva, negativa, que está lançada no espaço, que está lançada no mundo astral, que vai permear todo o contexto do universo. E se nós que já temos essa compreensão, será que não temos a obrigação de nos dirigir àquele que se encontra em equívoco, aquele que tem a atitude que no nosso entender é a atitude errada? Porque às vezes, nem sempre é a atitude errada que nós pensamos, é do outro. Pode ser um engano nosso também, mas e mesmo que seja o erro do outro, será que nós temos o direito de nos alheiarmos, de ficarmos alheios a uma situação dessa, de não enfrentarmos essa situação e deixar que o outro vá continuando com aquela situação? Imaginem o que poderia acontecer. Chico, pela condição de harmonia que já tem, possivelmente não estaria tão debilitado naquela situação, mas por ser aquele que sabe mais, por ser aquele que tem mais conhecimento, e é isso que o universo nos cobra, é cobrado mais daqueles que sabem mais, daqueles que têm mais. Então, na dúvida, tenhamos atitude proativa da generosidade,
do perdão, da reconciliação, do amor. Às vezes, não temos a condição de chegar a esse ponto, mas que pelo menos silenciemos, que permaneçamos numa atitude interna de compreensão, de oração, de amor, para que o universo também atue e recomponha, e nós não continuemos nos grilhões da resposta do mal com o mal, mas pelo contrário, estejamos alinhados na busca do bem, na ação do bem, permanentemente. Nós podemos fazer isso. A doutrina espírita nos ensina. O Evangelho de Jesus é pródigo, é um roteiro rico nessas lições. Que possamos nos alinhar com essas recomendações, que possamos estar em atenção para que a nossa atitude seja da compreensão, do perdão, do amor, do bem, permanentemente. Obrigado.